Olá! No programa Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Mau uso do dinheiro pode provocar doença, absenteísmo e queda da produtividade no trabalho. A audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás discute a regulamentação da PEC do trabalho escravo. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre a provável reforma da Previdência que poderá vir a ser uma só para todos os brasileiros. Aguardamos você! Em cima, beleza. Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Mau uso do dinheiro pode provocar doença, absenteísmo e queda de produtividade no trabalho. A audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás discute a regulamentação da PEC do trabalho escravo. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre a provável reforma da Previdência. O Hora Extra está começando agora. O uso do dinheiro pelos empregados passou a ser preocupação das empresas, que estão investindo em educação financeira para evitar prejuízos para ambos os lados, principalmente em época de crise, em que o orçamento familiar fica mais apertado. É uma sacola aqui, outra comprinha ali. Nesse ritmo, muita gente acaba gastando mais do que pode. E na hora de pagar as contas, aí vem a dor de cabeça. Ainda mais nessa época de crise. Neste shopping, alguns admitem que não sabem administrar bem a vida financeira. Hoje para te falar a verdade, eu não consigo administrar 100% minha vida financeira. Gasto um pouco mais do que... Na minha família, sim, eu já tenho minha esposa, meu filho, que já consegue controlar mais do que eu. E quando a saúde do bolso não vai bem, o emocional também fica abalado. Eu fiquei sem dormir, assim, porque tira o sono, né? Essas coisas. Pois é, segundo especialistas, o mau uso do dinheiro que ganha não afeta só a qualidade de vida das pessoas, como também a produtividade no trabalho. Aí é aquela situação. O empregado pode passar a ter problemas no relacionamento familiar, adoece com mais facilidade, começa a faltar serviço e o risco de sofrer um acidente no ambiente de trabalho é maior. Por isso que a vida financeira do funcionário passou a ser uma preocupação também de algumas empresas. Este professor e especialista em educação financeira dá treinamento em empresas que querem ajudar o empregado a controlar os gastos. Ele conta que o resultado tem sido positivo. Então, de maneira geral, as empresas estão começando a investir mais em treinamento, ou seja, falar um pouco mais de educação financeira, formas de sair de endividamento, até mesmo na aposentadoria, que é outra também a questão bem desafiadora. E tem um processo também bem interessante, que os departamentos de pessoal, de maneira geral, gestão de pessoas, têm buscado identificar aqueles funcionários que têm um nível de endividamento, têm comprometido toda a sua renda, pedindo muito adiantamento e tentando trabalhar especificamente com eles, como forma de dar um pouco mais de tranquilidade, tanto para a família, com a questão financeira, para que ele fique um pouco mais focado no trabalho, obviamente, uma produtividade maior. Para quem quer equilibrar as contas, Ricardo orienta a ter o hábito de conversar sobre finanças com a família, buscar informações sobre o assunto e, o mais importante, fazer uma planilha. Eu colocaria que o primeiro objetivo é ter um controle financeiro. Nesse controle financeiro, não importa se é uma planilha, se é um papel, o importante é que a pessoa tenha um controle do que ganha e do que gasta. Se for uma pessoa casada, é interessante que a pessoa tenha isso também com o cônjuge, eu acho que é extremamente importante. No segundo momento, é interessante que a pessoa tenha uma discussão familiar também sobre finanças, isso é extremamente importante, para que todos tenham o mesmo objetivo. E no terceiro, que a pessoa, de repente, pode delimitar o que ela quer com o dinheiro, que aí fica mais fácil de ter uma clareza de como que o dinheiro vai trabalhar para ela. Mas e quem já está endividado? O que fazer para sair dessa, hein? Eu acho que o primeiro tem um aspecto psicológico, a pessoa tem que ter consciência de que está endividada, e isso, obviamente, vai exigir da pessoa um comportamento diferente. Vai ter muito estímulo do comércio, mas assim, como eu faço para evitar isso? No segundo momento, tem que saber quanto que está devendo, porque as pessoas, em geral, quando entram no círculo vicioso da dívida, tem uma dificuldade de falar assim, quanto que eu estou devendo claramente.
Depois, saber quanto que você está devendo, obviamente, identificar em banco, cartão de crédito para saber. E o terceiro momento, acho que seria interessante fazer um plano de pagamento. O que eu vou conseguir pagar por ordem de prioridade. Esse processo de buscar o equilíbrio financeiro não é fácil. Às vezes é necessário procurar um profissional da área. Mas parece que o André não vai precisar, não. Eu sou bem cauteloso, então eu procuro não fazer dívidas que eu não consiga arcar depois com compromisso. Então, às vezes, eu preciso comprar alguma coisa ou fazer um investimento, se eu vejo que é uma coisa que no momento eu não vou conseguir, eu espero um pouco e espero melhorar a situação. É isso mesmo, André. Saber planejar e pensar no futuro são caminhos certos para ter sucesso. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI, promoveu na Assembleia Legislativa de Goiás uma audiência pública para discutir a regulamentação da PEC do trabalho escravo, que foi aprovada em 2014. A ideia é manter a atual redação do artigo 149 do Código Penal, que tipifica o crime de redução à condição análoga à de escravo e inclui no conceito de trabalho escravo condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. As mudanças são sérias e, por isso, a participação foi grande na audiência pública promovida pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAC. A deputada estadual Adriana Corsi, que também é delegada e já acompanhou muitos casos de exploração do trabalhador, inclusive de mulheres e crianças, mostrou preocupação com o que pode acontecer com a legislação. Essa modificação que está em curso no Congresso, ela pode, de certa forma, legitimar o trabalho escravo, retirando direitos e critérios que são definidores do que é crime e o que não é, passando a permitir situações que hoje são encaradas como trabalho escravo e que passarão a ser legais e que, com certeza, significam restrições aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Durante a audiência, foi esclarecido que os dois projetos de lei, tanto da Câmara quanto do Senado, têm o propósito de alterar a tipificação de trabalho em condições análogas à de escravo, excluindo os casos de trabalho degradante e a jornada exaustiva. Esse alerta foi dado pela auditora do trabalho Jaqueline Carrijo, que considera os dois projetos de lei um retrocesso, principalmente pelo histórico que o país tem em relação às condições de trabalho. O Brasil é referência mundial no combate ao trabalho escravo. Desde 95, são 50 mil trabalhadores resgatados dessa condição. O Brasil é um dos campeões de acidentes do trabalho, mais de 700 mil por ano, uma média, né? Então, nós temos índices alarmantes de acidentes do trabalho, de doenças ocupacionais, terceirização que provoca, precarizante, né? Que provoca esses altos índices de acidentes. Então, nós temos, infelizmente, dados muito ruins, né, tanto de trabalho escravo, trabalho infantil e acidente de trabalho, o que torna essa audiência ainda mais importante para a classe trabalhadora. Para se ter uma ideia, em 2015 o governo inspecionou 257 estabelecimentos em 143 operações de fiscalização para erradicar o trabalho escravo. Somente nessas operações conseguiu identificar 1.010 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Os dados ilustram a preocupação dos parlamentares que tentam esclarecer os problemas que podem acontecer caso os projetos sejam aprovados. O senador Paulo Paim estava presente e falou sobre a situação. O juiz do trabalho e presidente da Amatra, Luciano Crispim, representou o TRT 18 na audiência e também falou sobre as possíveis mudanças. Estou falando em nome da Amatra e da Anamata em relação aos direitos sociais, as reformas, a reforma trabalhista que está sendo engendada no país, no sentido de diminuir o direito do trabalhador, retirar direitos. Então, toda essa é uma preocupação que a gente tenta e busca alertar a sociedade do que está acontecendo. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo planeja realizar audiências em 15 estados com o apoio da sociedade civil e das entidades públicas envolvidas. No próximo bloco, o advogado Alan Rocha fala sobre a provável reforma da Previdência anunciada pelo governo federal e responde a algumas dúvidas do telespectador. Voltamos já!
O brasileiro vive cada vez mais, o que é uma ótima notícia. Mas, por outro lado, nascem cada vez menos brasileiros, o que gera um desequilíbrio preocupante, pois o país envelhece e a força de trabalho que sustenta as aposentadorias e pensões não cresce no mesmo ritmo. Ou seja, o rombo da Previdência só aumenta e cria um enorme desafio para o futuro do país. O objetivo do governo federal é enviar ainda neste ano um projeto ao Congresso Nacional com mudanças no atual sistema previdenciário. Sobre uma provável reforma da Previdência, nós conversamos hoje com o advogado Alan Rocha. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Alan. Uma satisfação estar aqui com vocês. Quais são as maiores distorções do regime geral de Previdência? Por que a Previdência nunca fechou a conta? Depende muito do ângulo que se observa isso. Se a gente voltar lá atrás, na Constituição de 88, o Constituinte já observava o possível déficit da Previdência Social. E aí ele inseriu, de forma muito inteligente, a Previdência dentro do sistema Seguridade Social, onde ela está junto com a saúde e a assistência social. Quando se analisa as contas dessa forma, inclusive o próprio Constituinte na época determinou que haveria necessidade de criar o orçamento próprio da Seguridade Social e que ele não fosse compartilhado, comungado com nenhum outro orçamento do governo federal, e se tem essa exata noção buscando as contas, essa análise, nós temos um superávit. Um superávit dentro desse sistema que a Previdência faz parte, que é o da Seguridade Social. Para se ter uma noção, no ano de 2015, se arrecadou em números redondos o sistema Seguridade Social em torno de 700 bilhões. E se gastou com esse sistema 600 bilhões. Então, aí nós temos um superávit de 100 bilhões de reais. Então, há necessidade de observar a Previdência Social dentro desse sistema, inclusive criando o próprio orçamento da Seguridade Social. E por que o governo fala em rombo de 200 bilhões? Porque ele separa a Previdência. Ele faz as contas da Previdência como se ela estivesse isolada, como se ela não fizesse parte desse todo o sistema de Seguridade Social. O Constituinte de 88, ele já tinha observado, já foi inteligente nesse aspecto, falando o seguinte, ó, se a gente analisar só as contas da Previdência separada, em pouco tempo ela vai ser deficitária. Por quê? Porque isso soma só o quê? O que os empregadores pagam, o que os empregados pagam e o que os contribuintes individuais, que são os autônomos, recolhem para a Previdência. Deixa a conta, não bate, exatamente. Mas quando se traz as arrecadações de PIS, CONFINS, concursos de prognóstico, são jogos de loteria, aí sim, aí a conta passa a ser superavitária. Mas, em todo caso, as mudanças que estão sendo especuladas na área da Previdência são necessárias para sanear só a Previdência, por exemplo? Eu entendo que não. Eu entendo que o primeiro passo é fazer o dever de casa. O que é o dever de casa? Transformar as contas da Previdência de forma correta. E o correto é jogar ela aonde ela faz parte, que é dentro desse sistema de Seguridade Social. Mas, se criar o orçamento próprio da Seguridade Social, o governo não vai poder movimentar a DRU, que é a desvinculação dos recursos únicos da União, porque esse valor ficaria separado e somente com isso, vamos imaginar aqui que numa arrecadação de 2015, que foi de 700 bilhões de reais, e a DRU de 20%, ele tem 140 bilhões para manejar da forma que ele quer. Infelizmente, não é o que está acontecendo, nenhum governo teve a intenção de criar esse orçamento próprio da Seguridade Social e a reforma vira uma realidade. Mas se fala de reforma, Fabíola, como se ela nunca tivesse acontecido. Se a gente buscar desde 1998 até em tempos mais recentes, tivemos várias reformas. Um exemplo, fator previdenciário, surgiu lá em 1998, o estabelecimento da taxação dos inativos no serviço público, em época não tão distante, mas também não tão próxima. Nós tivemos no fim do ano passado uma reforma cirúrgica na pensão por morte. A pensão por morte que não tinha carência, passou a ter carência de 18 meses de contribuição. Era vitalícia para o cônjuge, para o companheiro ou companheira, deixou de ser vitalícia de acordo com a expectativa da idade. Auxílio-doença também foi alterado no ano passado, limitando o valor dele às 12 últimas contribuições. Então a reforma sempre existiu ao longo do tempo. E há muita especulação em torno agora de uma nova reforma. Quais seriam as principais mudanças, prováveis mudanças? As prováveis mudanças agora é aumentar o tempo de contribuição. E como que vai fazer isso? Aumentando a idade e criando uma idade mínima para a aposentadoria.
Se fala muito na idade de 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, inclusive igualando, tirando essa diferença que o homem tem, que a mulher tem para se aposentar, que hoje o homem se aposenta por idade aos 65 anos e a mulher aos 60. Aposenta por tempo de contribuição aos 35 anos o homem e a mulher aos 30 anos de contribuição. Então vão igualar isso, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, porque vai estabelecer uma idade mínima para isso. E isso, na grande maioria dos casos, vai ter um aumento aí de contribuição de 12 a 15 anos, de acordo com o segurado, aquele que já estaria ali próximo a 2 anos ou 3 anos de se aposentar. E essas mudanças afetariam todos os brasileiros, inclusive servidores, militares, professores, os que têm aposentadorias especiais? O que se discute essa reforma hoje é só do regime geral de previdência social. Não se fala ainda numa reforma do regime próprio de previdência social. Tanto nós já tivemos declaração de alguns ministros do atual governo, dizendo que inclusive os militares das Forças Armadas não terão reforma na sua previdência. A previdência do professor, que é uma previdência especial, né, ele se aposenta, o homem aos 30 anos de contribuição e a mulher aos 25 anos de contribuição, desde que comprova o efetivo magistério, deve sofrer alterações. Ela está nessa especulação, estão dizendo que ela deve alterar. Mas agora o que eu acho que será o grande foco vai ser o regime geral, que é o INSS, que são aqueles trabalhadores que são regidos pela CLT, que são seletistas. O senhor acredita que, aumentando a idade mínima, né, para 70 anos, qual o incentivo que o jovem trabalhador vai ter para começar a trabalhar logo? Se ele sabe que só vai poder aposentar aos 70, no caso. Vai ser uma grande dificuldade. Até porque nós temos uma ausência de educação previdenciária, o brasileiro não programa a sua aposentadoria, mas o jovem ele tem que entender que o que está à disposição dele na Previdência Social não é somente a aposentadoria por idade, é também benefícios de infortunística. Exemplo, ele pode sofrer um acidente, ele pode ter alguma doença que o impeça de trabalhar e estará coberto, tanto por um auxílio-doença ou por uma aposentadoria por invalidez, ou se vir até a falecer, seus dependentes poderão receber uma pensão por morte. Então tem outros benefícios que podem amparar em uma circunstância em que ele também não vai poder trabalhar. Agora, nós temos que observar também, eu acho que essa discussão da idade, de estabelecer uma idade mínima, que ela seja progressiva ou não, é coisa inclusive que o governo está discutindo, começaria aos 65 anos e depois ela ia sendo progressiva até chegar aos 70, é algo um pouco necessária essa discussão. Ela só não pode ser a toque de caixa. Mas ela tem a necessidade de ter um grande debate nisso no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, melhor dizendo, e a taxa de natalidade diminuindo. Então isso pode ter, de fato, um grande impacto para a Previdência Social daqui a 35 anos. No próximo bloco nós vamos conversar com o Dr. Alain sobre a medida provisória que vai mudar alguma coisa aí nos benefícios e também sobre as regras de transição na Previdência. Não sai daí, voltamos já. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa é legítima, salvo em casos de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa legitimamente exigir trabalho em horas extras suplementares, deverá haver acordo estrito entre as partes ou norma coletiva. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Alain Rocha sobre reforma da Previdência. Doutor Alain, e quais seriam as regras de transição numa provável mudança para a concessão de aposentadoria? Nós temos observado que os ministros desse atual governo têm dito que a regra de transição vai atingir aqueles segurados que têm acima de 50 anos, inclusive criando um pedágio, que ele pode variar aí de 30% a 40%. Imaginando um segurado que falta um ano para se aposentar, um pedágio de 40%, ele teria que contribuir mais um ano e 4 meses. Então isso pode ser uma regra que tanto não tenha um reflexo tão grande para aquele que está próximo de se aposentar e um reflexo maior para aquele que está mais longe dessa aposentadoria, né? Nós tivemos uma regra de transição já na legislação previdenciária, que ela durou de 1991 até 2011, ou seja, foram 20 anos de regra de transição. O que trouxe para o segurado
e tanto para essa relação previdenciária, uma certa estabilidade, uma certa segurança e justiça também nesse caso. E com relação à medida provisória que vai convocar pessoas que recebem o auxílio-doença, como é que vai se dar isso? É a medida provisória 739, que já está em eficácia, já está em vigência. Inclusive o próprio INSS editou uma portaria regulamentando como vão ser essas convocações e, na verdade, ela vem para fomentar as convocações, porque a lei já permite, a lei já diz que quem recebe o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez podem ser convocados para reavaliar aquela condição, principalmente o auxílio-doença, que é um benefício que é transitório, ele não é um benefício que tem características de permanência como é a aposentadoria por invalidez. Então já serão convocados esses segurados, principalmente aqueles que recebem há mais de 2 anos o benefício, tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez. A convocação deve partir daquele mais novo para o mais velho, assim como diz a portaria. E o segurado que recebe a aposentadoria por invalidez, que tem 60 anos, não será convocado. A lei diz que é acima de 60 anos, mas a portaria veio e diz que não vai convocar quem já tem 60 anos de idade. E aqui é bom que quem esteja nessa circunstância, que observe o seguinte: já procure o seu médico assistente, aquele médico com que ele faz o tratamento, busque renovar esses exames para apresentar exames em um atestado médico novo, caso ele seja convocado por uma perícia médica, porque talvez ele será convocado num momento em que o prazo vai ser tão curto que ele não consiga nem fazer o agendamento dos exames dele, principalmente aquele que tem um atendimento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então a recomendação nesse momento para esse segurado é que já busque o seu médico, já faça novos exames, já tenha um relatório do médico bem circunstanciado, bem detalhado, para quando ele for convocado, ele já tem que apresentar esse documento. E não perca o benefício, né? Exatamente. Agora nós vamos ouvir algumas perguntas, né, do telespectador que tem dúvidas sobre essa provável reforma da Previdência. Vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Elísia Paula, sou servidora pública e eu quero saber se essas mudanças que o governo está propondo vai alterar o seguro-desemprego e auxílio-doença. O seguro-desemprego não faz parte dessa reforma, possivelmente talvez vai existir alguma discussão sobre ele numa reforma trabalhista, caso o governo vá propô-la. O auxílio-doença já teve alterações, né? Já fomentou a questão das avaliações das perícias médicas, a grande maioria dos segurados vão ser convocados para serem reavaliados e no fim do ano passado teve uma alteração no auxílio-doença que mudou significativamente o seu valor. Ou seja, o valor dele não pode superar a média das 12 últimas contribuições do segurado, que na grande maioria dos casos vai reduzir o valor. Com certeza. Mais uma perguntinha. Meu nome é Flávio, sou servidor público. Gostaria de saber se as propostas do governo para a reforma da Previdência também pretendem acabar com o auxílio-reclusão? O auxílio-reclusão não está sendo discutido. Não se falou, não foi cogitado, não tem nenhuma especulação sobre acabar com o auxílio-doença, auxílio-reclusão, desculpe, a sua extinção. Certo, mas uma última pergunta do telespectador. Meu nome é Tadeu, sou aposentado. Eu queria saber se com essa mudança que o governo pretende, se vai acabar com o fator previdenciário. Também não se discute o fim do fator previdenciário. É algo que está aí desde 98, vários projetos de lei já para extinguir o fator previdenciário e nem se cogita o fim dele agora, nem se vê falar sobre ele. O que nós acreditamos é que ele será mantido, sim. E não é vantajoso, né, a extinção dele para o governo? Não, exatamente. O fator previdenciário ele é um cálculo matemático em que, resumindo, o trabalhador contribui mais e recebe menos na sua aposentadoria. Doutor Alain, muito obrigada pelos esclarecimentos, sempre muito bem-vindo a sua presença aqui no Hora Extra. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e eu que agradeço o convite. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. E não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.